Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher, hoje super especial, Papo Sério Saúde e Beleza. E agora nós vamos conversar com ele, que é um grande especialista nessa área. Prontamente aceitou o nosso convite, como eu já contei para vocês, e hoje vem falar sobre esse assunto que aflige aí tantas pessoas, que é a obesidade. Dr. Gustavo Piloto, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, como já disse, e vamos tentar esclarecer a dúvida do pessoal. Pois é, já começo te perguntando, doutor, por que tem aumentado tantos números de obesidade no nosso país? A gente tem enfrentado aqui no Brasil um problema mundial, que é a mudança no hábito alimentar, né? A gente tem ingerido mais alimentos industrializados, a gente tem ingerido mais açúcar, mais farinha, mais massas, enfim, mais fast food, em detrimento da nossa dieta brasileira, que é muito saudável, baseada em arroz e feijão. Isso tem sido substituído no nosso dia a dia, principalmente nos grandes centros. E isso tem levado à obesidade. E tudo começa com a educação lá quando a gente é criança, os hábitos alimentares que são passados para as crianças, que vão levar esses hábitos a vida toda. Olha só, gente, quer dizer, é aquela coisa da evolução, né? Tudo evolui, mas a gente acaba regredindo para algumas coisas, né? A facilidade traz isso realmente. Hoje antes você precisava levantar e ir para a cozinha preparar um alimento. Hoje, se você quiser, você passa em algumas lanchonetes e pega o lanche pelo próprio carro, né, doutor? Pois é, a gente tem uma facilidade maior, a gente tem menos tempo para comer, dificilmente a gente consegue almoçar em casa e chega tarde, então tem que comer na rua mesmo. E acaba que esse tipo de alimento é oferecido para os nossos filhos também, e dessa forma, geralmente, uma mãe obesa tem filhos obesos, e isso se perpetua aí durante a família, durante o desenvolvimento da família. Isso que o doutor está falando é de extrema importância e seriedade. Cada vez mais, é o que a gente nota, e o que os números relatam também, aumenta o número de crianças obesas, né, doutor? E a gente ouve muito no consultório as pessoas obesas falando que tem tendência a engordar, e, na verdade, tendência a engordar é muito relativo. Geralmente essa tendência se passa por uma família que tem uma mãe ou um avô que cozinha, uma avó que cozinha muito bem, que a reunião familiar é sempre em torno da mesa, ou que os alimentos, as crianças são educadas a ingerir doces desde cedo. Então, todo esse processo passa pela educação alimentar, que no nosso caso, que no Brasil e no mundo, está sendo muito deturpada por isso tudo, pela facilidade que a gente tem de adquirir alimentos que são mais fáceis de comer, muitas vezes mais baratos até do que alimentos naturais, e essa é a principal causa, muito mais inclusive do que o sedentarismo, a má alimentação é a principal causa de obesidade. É a principal causa, a má alimentação? Mais de 50% dos obesos, a má alimentação é a causa. Doutor Francisco, e é aquela bandeira que você sempre tenta levantar aqui em todos os nossos programas, da importância da alimentação. O senhor até faz uma brincadeira e fala que a gente é aquilo que a gente come, né? Com certeza, muito importante. Dieta, então tem que ter uma dieta saudável, inclusive em breve aí teremos um nutricionista vindo dar mais alguns esclarecimentos para vocês aí de casa, auxiliando nesse processo. Muito importante ter uma alimentação saudável, comer várias vezes ao dia, pouquinho de cada vez, evitar alimentos industrializados, aqueles fast foods, e procurar ter uma alimentação à base de alimentos integrais, verduras, frutas, eu acho que as pessoas ainda têm uma ideia aqui, né? Eu não sei, né, doutores? Se eu falar alguma besteira, pode me corrigir, mas que esse tipo de alimento, esse tipo de dieta, é só para aquela pessoa que é extremamente dedicada à academia, aquela que quer um corpão sarado, e não é nada disso, né? A alimentação saudável não tem nada a ver com isso, né, doutor? A gente hoje chama de alimentação saudável o que deveria ser a alimentação habitual. Então, comer salada, comer alimentos bem feitos, cozidos, grelhados, sem uso de muito óleo, muita fritura, isso deveria ser a alimentação habitual. E hoje é tratado como uma alimentação extraordinária. E, na verdade, não era para ser. É verdade isso que o doutor está falando. Agora, doutor, como é que anda o tratamento versus obesidade? É uma pessoa que já está gordinha, já está obesa. Eu acho que, assim, principalmente o adolescente obeso, eu sei porque eu já vivenciei isso na minha família, ele fica desanimado. Às vezes o pai e a mãe falam assim, vai para a academia, porque está comendo besteira. Tá? Mas não imagina o quão é
o tamanho que é um problema que é a obesidade, né, doutor? Na maioria das vezes, existem momentos específicos que a pessoa se torna obesa. Algumas vezes é uma história desde a infância, outras vezes começa na adolescência, com problemas diversos, e muitas mulheres engravidam e engordam muito durante a gravidez. Isso é uma coisa que deve ser chamada a atenção. A gravidez não é um momento de se engordar, é um momento de se comer bem, mas não comer por dois. Então, esses pontos específicos a gente tem que identificar. Na adolescência é um momento importante, porque é um momento que a pessoa está em formação psíquica, social. E a pessoa obesa, o adolescente obeso enfrenta muitos problemas de socialização, de um momento que a mulher, principalmente obesa, na adolescência, tem dificuldade de aceitação, enfim. E é um momento chave, que deve ser identificado precocemente e tratado imediatamente. Nesse contexto, a gente começa o tratamento da obesidade acontece há muitos anos, né? Mas recentemente a cirurgia para tratamento da obesidade tem apresentado um papel fundamental nisso. Pacientes antes incapazes de conseguir sucesso com tratamento clínico, com medicação, com atividade física, encontraram essa solução na cirurgia. A cirurgia para redução de peso, tem algumas técnicas disponíveis, mas as técnicas mais famosas são aquelas clássicas de redução de estômago. Essas cirurgias passaram por uma evolução nos últimos anos que se tornaram muito seguras. Então, existem também vários mitos que envolvem essa cirurgia e, de repente, a gente está aqui para esclarecer isso. Quer dizer, gente, olha, a obesidade é uma doença, né, doutor? A obesidade por si só é uma doença, mas que traz com ela aumento de incidência de muitas outras doenças, né? Doenças que as pessoas não relacionam à obesidade. Por exemplo, vários tipos de cânceres têm a sua incidência aumentada em pessoas obesas. Problemas de colesterol, a própria diabetes, a hipertensão, a apneia do sono, refluxo, pedra na vesícula, enfim, é uma infinidade, são dezenas de doenças que têm a incidência aumentada no paciente obeso. Então, a importância de tratar a obesidade não é só a obesidade em si, que já é uma doença, mas a diminuição na incidência de muitas outras doenças que levam uma pessoa obesa a ter um risco de mortalidade que chega a ser 5 vezes maior do que uma pessoa não obesa por qualquer causa. Olha só, gente, não é brincadeira não, né? São dados, assim, alarmantes, mas que precisam ser ditos e que eu vou falar a verdade, doutor, assusta para a gente que ouve, né? A gente sabe que é um problema, que ele está ali, que ele existe, mas quando você não fala do assunto, parece que ele não pertence àquela realidade que a gente vive. E é o que tem acontecido. Doutor, em que casos a cirurgia é indicada? Assim, claro, acho que cada paciente é um paciente, mas, de forma geral, a partir de quando, não sei se é de um determinado peso, de uma determinada idade, ou de um problema maior de saúde, mas, a grosso modo, eu diria, quando a cirurgia é indicada, doutor? A gente usa um cálculo, que é o índice de massa corporal, que é uma continha feita com peso e com altura, que chega a alguns valores que determinam como é que a pessoa se classifica em relação a peso, sobrepeso e obesidade. Então, a gente considera que as pessoas obesas mórbidas, todas têm indicação de cirurgia, são aquelas pessoas que têm o IMC acima de 40. Mas, com a evolução da cirurgia e com a visibilidade da cirurgia e as evidências científicas de que ser submetido à cirurgia é muito mais seguro do que permanecer obeso, esse limite para a cirurgia está cada vez menor. Então, pessoas menos obesas estão tendo indicação de cirurgia. O que significa isso? Você não precisa ser super obeso para ter indicação de cirurgia. Muitas vezes as pessoas com IMC acima de 35, às vezes acima de 30, se forem diabéticos graves ou tiverem outras doenças graves associadas, podem ter indicação de cirurgia. Então, muitas vezes você que é obeso leve e tem dificuldade de perder peso, pode ter indicação de cirurgia ou, eventualmente, algum outro tratamento não cirúrgico para a obesidade, como colocação de balão, alguns tratamentos endoscópicos que estão disponíveis por aí. Enfim, vale a pena procurar um médico especialista nisso para saber se essa luta que você tem contra a obesidade, com atividade física, que é cada vez mais difícil. O paciente obeso tem muita dificuldade de praticar atividade física. Com certeza. E ele é muito cobrado para isso. É verdade. Então, são taxados como preguiçosos e, na verdade, tem muita dificuldade. Tem problemas no joelho, problemas no quadril, dor.
Enfim, e o tratamento cirúrgico se mostrou, nos últimos anos, muito mais seguro do que permanecer obeso em relação ao surgimento dessas doenças mais graves. Eu acho que isso é o fundamental que o doutor está falando. A partir do momento, claro, uma cirurgia é sempre uma cirurgia, né, doutor? Mas que o risco da cirurgia é muito menor do que a pessoa continuar obesa. Então, eu nem entendo às vezes por que algumas pessoas têm tamanha resistência a falar desse assunto, ou por que alguns outros médicos de outras especialidades realmente defendem a tese de que, olha, não deve fazer a cirurgia de redução do estômago. Eu falo isso porque eu vivi isso na minha família. E a minha filha, que é uma adolescente, ela era extremamente gordinha, eu já tinha tentado de tudo, doutor. E aí eu levei ela num especialista na época e ele falou, olha, Fernanda, por mais que ela seja uma adolescente, que ela não tenha o IMC, né, acima de 40, ela já é uma pré-diabética. E ela fez a cirurgia. E assim, melhorou de forma geral a saúde dela, os problemas que ela tinha. Inclusive, na época, doutora, ela tinha umas manchas meio arroxeadas assim no pescoço. E eu, como mãe, falava assim, você tomou banho direito? E o médico me chamou a atenção e me explicou, falou, não, Fernanda, tudo isso também é da obesidade. Então, essa sua experiência pessoal é a experiência das famílias que passam por esse tipo de problema em casa e veem a solução com tratamento cirúrgico. A cirurgia da obesidade traz muitos estigmas do início do desenvolvimento desse processo, porque há 10, 15 anos atrás era uma cirurgia que as equipes não eram bem treinadas, a forma como se fazia há 10, 15 anos atrás é muito diferente da forma que se faz hoje, eram cirurgias com corte grande, cirurgias demoradas, hoje em dia são cirurgias feitas por vídeo, com pequenos furinhos, feitas em menos de 1 hora em muitos casos. É uma recuperação física muito rápida, o paciente sai do hospital com 2, 3 dias de operado, já podendo fazer caminhadas de 40 minutos, andar de bicicleta ergométrica, enfim, a volta para a atividade é muito mais rápida e com resultados muito rápidos, né? O paciente chega a perder 10, 20% do peso nos primeiros 2, 3 meses. Sim. Fernanda, queria fazer uma pergunta para o doutor Gustavo. Claro, doutor. Como lidar com esses pacientes que acabam, a gente ouve muito falar, eu recebo no consultório muita gente que acaba querendo pessoas magras que optam que querem, insistem na colocação do balão gástrico para estar perdendo peso. Pessoas não obesas, somente para dar aquela diminuída no peso, diminuir o apetite. O que você acha disso? Pessoa magra já, né? Exatamente. O balão endoscópico é um procedimento não cirúrgico, é uma colocação de um balão, de uma bola no estômago, e o paciente, evidentemente, tem sempre a sensação de que está com o estômago cheio, realmente está, e por isso come menos. É um procedimento que no começo inicialmente surgiu como um tratamento que pudesse rivalizar com a cirurgia bariátrica, mas, na verdade, viu-se que não é o caso. É um tratamento indicado para pessoas que ainda não têm indicação de cirurgia bariátrica. Então, é um procedimento que emagrece menos, muito menos do que a cirurgia, é um procedimento temporário, com cerca de 6 a 8 meses esse balão tem que ser retirado. Então, nesse período, com bom acompanhamento de uma equipe multiprofissional, nutricionista, psicólogo, enfim, os pacientes conseguem perder 10, 15, 20 quilos, dependendo do acompanhamento. Então, ele é indicado para pacientes obesos leves e pacientes com sobrepeso, porque a capacidade de perda de peso realmente é muito menor que a da cirurgia. Cada caso é um caso. É claro que o balão é um procedimento invasivo, tem os seus riscos, evidentemente, tem os seus desconfortos, mas ele não é uma cirurgia, então muitos dos medos que estão associados à cirurgia bariátrica não estão associados à colocação do balão, por isso as pessoas veem com bons olhos e acham que é um procedimento que não causa tanto dano, mas é um procedimento que é desconfortável e que, na verdade, é indicado para perda de pouco peso. O paciente obeso mórbido não chega no sucesso de perda de peso ideal com a colocação do balão. Então, pode estar indicado em pacientes obesos leves e com sobrepeso, sim. E eu imagino que tem que ter uma reeducação alimentar, então, nesse período, porque a hora que você tira o balão, não sei se eu falo alguma bobagem aqui, doutor, o buraco está lá. O balão, ele funciona mais ou menos como um inibidor de apetite, um uso de medicamento. Então, ele é temporário. E vai ter sucesso temporário se a pessoa, após o fim do tratamento, voltar a ter o estilo de vida que tinha antes da colocação do balão. Então, a pessoa, justamente como eu falei, existem equipes que colocam balão que não fazem um acompanhamento adequado
com outros profissionais, como nutricionistas e psicólogos, de modo que o paciente acaba não mudando seu estilo de vida. Ele muda obrigatoriamente enquanto está com o balão, porque ele não consegue comer, mas depois que tira o balão, se ele não está praticando atividade física, não teve uma revisão da sua dieta, ele vai ter reganho de peso, sem dúvida. É um problema isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O papo está muito gostoso aqui, ó, mas a gente volta rapidinho. É bate lá, volta cá.